As pessoas estão vendo as mesmas coisas fisicamente, mas elas têm naturezas diferentes. Então, sabendo disso, logicamente que vão existir conflitos. Então, para essa roda universal girar, o conflito faz parte da natureza. Se eu tenho o conflito como parte da natureza do nosso universo, eu não preciso ter medo de conflito, eu preciso olhar o conflito como uma coisa que gera conhecimento. Por exemplo, você tem pessoas que são friorentas e pessoas que são calorentas. Então, nessa discussão, nesses desentendimentos naturais do nosso universo, nesses conflitos, está o princípio da polaridade. E o frio e o quente, por exemplo, são as mesmas coisas, são temperaturas, são polos diferentes e opostos, e isso é natural no nosso universo. E as pessoas se relacionam com esses extremos de maneira diferente. O mundo não é binário, é positivo ou negativo, é preto ou branco. Entre o preto e o branco, entre o quente e o frio, tem uma diversidade de coisas ali. Então o mundo ele é complexo. E a visão subjetiva das pessoas faz contato com graus diferentes, por isso existe tanto conflito. E aí a gente já começa a ficar mais preparado para falar de conflito. Então eu aprendi aqui que tem 3 forças básicas na natureza que se manifestam na psicologia dos relacionamentos humanos, que eu falei das pessoas expansoras, do positivo, das pessoas controladoras, vamos chamar negativo, não na conotação de ser ruim, de polaridade. E eu tenho aquelas pessoas que buscam o equilíbrio. E aí a gente vai conversar um pouco sobre como lidar com esses conflitos do dia a dia. Que tipos de conflito pode ter gerado por essas 3 forças? Por exemplo, na sua empresa, todo mundo está positivado. Você é uma empresa familiar que cresceu rapidamente, todo mundo usufruiu disso, estão ganhando dinheiro, estão vivendo bem há algum tempo, mas as coisas estão mudando. Mas as pessoas, elas criaram uma fórmula de sucesso que fez com que elas tivessem 10 anos super produtivos. E o mercado, os modelos começam a mudar, chega um concorrente que começa a pegar um pedacinho do mercado, e o que acontece quando todo mundo está positivado? Todo mundo, vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, é o que nos trouxe para cá, isso é um modismo, eu não vou entrar nessa. O que acontece? Com excesso de positivação, existe a estagnação. E se a equipe fica estagnada, ela vai ser ultrapassada pelo concorrente. Então olha que interessante, se você tem um grupo que está positivado, essa positivação pode virar até uma arrogância que gera estagnação. Então se você é o líder, se você se propõe a ser líder dessa equipe, o que você tem que fazer para essa roda voltar a girar? Você precisa girar um contraponto. Você precisa mostrar, olha o que a concorrência está fazendo, olha essa tendência, olha isso, a gente podia ser muito melhor. Você precisa provocar a discussão. Olha que interessante, a gente se relaciona muito mal com discussão, mas as discussões deveriam ser saudáveis, porque por trás de toda discussão tem aprendizado. Então, nesse caso da equipe toda positivada, você é um provocador, você vai provocar a discussão para a equipe sair do ponto de conforto e sair da estagnação. Se você não fizer nada, a tua empresa, teu projeto estagna e ele para. Ele não acompanha a evolução das coisas, ele para, ele fica para trás. Mas também tem o outro lado, não tem? Você pode estar numa empresa, numa equipe, onde todo mundo está negativado, desanimado, sem desejo, sem vontade. E o que fazer? Primeiro, você identifica quem é o foco dessa negativação. Sempre tem um líder provocando essa visão de negativação. E, normalmente, o que eu sugiro fazer é você chamar essa pessoa negativa e negociar, tentar chegar num acordo. Se essa conversa não fizer efeito, você tem que isolar essa pessoa do grupo, às vezes demitir, sabe? Vai procurar até ajudar essa pessoa a encontrar um outro destino melhor. Mas se ela continuar ali sendo a rádio negativa, o que a
negatividade no grupo gera? Gera deteriorização. Quando o grupo deteriora, todo mundo perde. E você que faz parte desse grupo está perdendo um tempo precioso da tua vida. Lembra? O nosso objetivo é aqui e agora, no presente, sempre. Então não se permita estar num barco desse jeito. Você precisa tentar ajudar as pessoas. O que eu tenho que fazer nessa hora? Diagnosticar a negativação, tentar negociar com essa pessoa e depois, se existe negociação, você começar a trazer a visão positiva. Às vezes isso é até um pouco de poliana. Você vai trazer, olha, eu já consegui, eu nunca deixei de entregar um projeto, a gente consegue junto, vamos dar a mão, vamos virar. Mas você precisa atuar. Não deixe um ambiente deteriorar e não faça parte desse ambiente. Se isso perdurar muito na sua vida, está na hora de você mudar de lugar, porque isso está te arrastando para trás, né? Então, eu tenho que atuar. Como líder, eu tenho que atuar para reverter essa situação. Existe também o conflito dos positivos e dos negativos, o que tem uma ideia A e o que tem a ideia B, mesmo que os dois tenham a sua razão. Esse conflito, se eu não atuo em cima dele, eu acabo destruindo o universo. Para ele ter equilíbrio, ele precisa que você haja e que busque esse equilíbrio. Então está na hora de você ser o juiz. E para ser o juiz, uma das coisas que você precisa ter é isenção, é opinião isenta. E aí o meu questionamento fica, a tua opinião tem sido isenta? Porque se você fica explicitando muito nos seus projetos, com seus funcionários, a sua opinião política, a sua opinião de time de futebol, e é um cara que leva isso muito a sério, naturalmente, a gente sabe que o universo tem dois lados. Então, se você se posiciona muito de um lado, você perde o outro. Uma coisa é a tua vida pessoal, outra coisa são os seus projetos, a tua interação com a equipe. Isso precisa te levar para frente, para cima. É muito prudente que você tenha uma opinião e uma postura isenta para quando houver um conflito de dois lados, você ser considerado um bom juiz. Opinião isenta é super importante, a gente já volta aqui. Para administrar conflitos, o que é um conflito? É qualquer situação onde forças, seres, interesses, sentimentos e outros elementos com poder de ação encontram-se em posições antagônicas, quando a gente falou. Isso gera conflito quando eles não são muito conciliáveis. Ele pode ser declarado ou pode ser velado, mas a gente sempre sabe que tem conflito. O que eu estou propondo aqui é para você trabalhar mais na sua vida o conflito das pessoas para que isso não te prejudique. E por que administrar conflitos é positivo para você? Porque, como eu disse, está todo mundo positivado, ele estagna o grupo. Você estimula o interesse pela curiosidade, pelo desafio da oposição. Quando o grupo está muito achando que sabe tudo, você estimular conflito é importante, como eu disse, e descobre problemas e demanda resolução. Eu olho para conflito como uma forma de aprendizado. E ele também vai funcionar, esse aprendizado vai funcionar como uma raiz de grandes mudanças para mim, para o meu grupo e para a sociedade. É fundamental para promover esse crescimento do grupo e também para aprender com isso, tá? Que motivos geram um conflito numa empresa? Por exemplo, origens étnicas diferentes, de regiões do país, de classe social diferente, de educação diferente. Isso pode gerar conflito. Procura observar se não é esse a fonte dos conflitos no grupo. Uso impróprio de práticas gerenciais. Você recebeu recentemente no grupo pessoas que vieram de outras empresas e que tinham jeitos diferentes de trabalhar. Você fez a mentoria? Você teve a paciência de trazer esses caras para o sistema novo? Comunicação errônea, a equipe fica conversando pelo WhatsApp, escrevem mal o e-mail, passam o comando errado, isso pode dar muito conflito. Metas e objetivos conflitantes. Você tem o time de venda que quer vender e tem o time de projetos que quer entregar. Logicamente, eles vão entrar em conflito. Recursos limitados. Chegou a Black Friday, eu tenho que vender pra caramba e não tem gente, não tem espaço, está faltando equipamento. Logicamente, faltou
escassez gera conflito também. E um conflito, ele pode ser um conflito percebido ou latente, logicamente aquele que está ali na cara, as pessoas estão expressando isso, o experienciado ou velado, quando as pessoas elas nutrem sentimentos de hostilidade, de ódio, mas não põem em cima da mesa, não é externado, é aquela coisa, aquela marra, mas você percebe, e o conflito que explodiu, que é o manifestado, o aberto, o energético. Aí são 3 formas de você identificar os conflitos. E existe, logicamente, uma técnica de postura. Se você reparar, existem estilos diferentes que as pessoas usam para resolver os conflitos. Tem pessoas que buscam a assertividade, isso quer dizer que é eu que mando, é do meu jeito e vai ser assim. Isso é uma forma de resolver um conflito. Eu sou o chefe, é desse jeito. E os estilos mais cooperativos, onde eu vou conversar, eu vou entender, aonde eu consigo assentar as coisas. Geram 5 estilos de gestão de conflitos: o da competição, da colaboração, da conciliação, da evasão e da concessão. Nesse gráfico vocês podem ver, olha, tem o eixo da assertividade, aquela postura não assertiva, que é assim menos imperativa, e aquela mais imperativa, que é do assertivo. O não cooperativo, aquele cara que não pergunta nada para ninguém, ele vai resolver do jeito dele, e o mais cooperativo, aquele que tem mais a disposição de conversar para resolver esse conflito. Logicamente, dependendo da equipe, da situação, você pode transitar entre esses estilos para resolver o conflito, mas como que você tem sido como resolvedor de conflitos? Então, o estilo competitivo, o de competição, é aquele quando você tem poder, é eu que mando. Então, vai ser do meu jeito e aí está resolvido. Esse conflito acabou aqui. Isso, quando você demanda força, autoridade, para quando você tem uma equipe imatura, uma equipe que é uma mão de obra mais tática e que é imatura para trabalhar, ele pode funcionar. Essas pessoas estão até querendo um líder mais impositivo. É um jeito de resolver conflito. Mas quando você adota esse estilo com uma equipe mais sênior, mais intelectualizada, você vai ser uma catástrofe como gestor. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento para resolver conflito aqui. O estilo de colaboração é um modo mais assertivo e cooperativo, um pouco dos dois. Então eu tento trazer ali para o meio de campo, onde o indivíduo busca trabalhar com o outro para encontrar soluções mutuamente satisfatórias. Quer dizer que eu vou tentar resolver um pedaço para cada um, mas não necessariamente eu vou tentar resolver tudo. Eu vou dar uma melhoradinha, ouvindo vocês, entre o que vocês querem e o que dá para ser. Esse é o estilo de colaboração. O estilo de conciliação, ele é intermediário entre o assertivo e a cooperação, ele está bem ali no meio. Eu tenho indivíduos conciliadores que buscam um meio termo. As próprias pessoas estão afins de chegar, não serem radicais, chegarem ali no meio termo como solução. Então eu, como juiz, vou sendo conciliador. É o que acontece mais ou menos nos tribunais, quando você tem aqueles profissionais não advogados que são conciliadores, que têm validade de decisão jurídica, né? Ele chega num meio termo onde as próprias pessoas propõem esse espaço. Ele estimula o que as pessoas achem esse termo. O de evasão, que é nem assertiva nem cooperativa. Estou ali, eu simplesmente, aqui eu gosto de chamar que esse é o estilo do segurança da balada. Quando tem um conflito dentro da balada, o que ele fala? Ele não vai impor nada, ele não vai te perguntar nada, ele vai falar assim, turma, vamos discutir lá fora? Aí quando as pessoas que estão em conflito vão para fora do recinto, ele falou, tá bom, agora vocês ficam aí discutindo, eu não prejudiquei a balada. E mais ou menos é isso que a gente tem que fazer com alguns projetos. Se você tenta resolver todos os conflitos, você pode ser pregado na cruz também, né? Por que não? Quem tenta resolver todos os conflitos do mundo, normalmente sobra muito para ele. Então, o estilo de evasão é você tentar desviar o conflito do seu projeto.
Se as pessoas estão com uma coisa conflituosa para resolver e você tem que entregar o teu projeto no dia 31, você marca, olha, tá vendo esse papo aqui que está gerando conflito? Está aqui a reunião marcada para o dia 5. Você tirou o conflito do teu projeto, levou ele para a rua, levou ele para fora no calendário e você vai entregar o teu projeto. Então isso também é um estilo para você ajudar nesse julgamento, para você construir essa liderança. E por final, o estilo de concessão, que é super cooperativo, é quando você abre mão da sua opinião para atender o grupo. Então você pega a opinião deles e realmente trabalha para atender. Conseguiu a vitória, então por isso que ele é cooperativo e não assertivo, ele não leva a minha opinião, ele vai sempre focado na opinião da equipe e tenta dar o ganha-ganha para os dois lados, vamos dizer assim. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de como você aprende a lidar com as pessoas, como você aprende a ter empatia e ser um bom juiz. E para isso, você precisa ter a postura isenta, para não gerar oposição. A administração de conflito, fechando esse tema aqui, ela é excelente, mas você precisa ter alguns cuidados, né? Como, por exemplo, sempre investigar os fatos ocorridos, nunca seja superficial. Conhece a ficha das pessoas, o histórico dessas pessoas envolvidas, tem pessoas que são criadoras de conflito, históricas dentro da empresa, dentro da equipe, então vê as suas condutas, o desempenho, emprega empatia, se coloca no lado de cada um, considera sempre os valores, principalmente da empresa que você está trabalhando, ou deixa claro os valores para a equipe. Leve em consideração os momentos de tensão. Então, final do ano, tem que vender muito no Natal, no Black Friday. Cada profissão tem a sua sazonalidade e muitas vezes o conflito é estresse, então tem que dar um desconto aí. E verifica a ocorrência de conversinhas, de explicações insatisfatórias, do cara querendo passar lábio em você. Tudo isso para você não cometa injustiça, para que você não seja isento. E concorda comigo? Poxa, eu tive fé, eu estou com desejo, vontade, eu tenho fé em mim, eu conheço, eu adquiri conhecimento. Se você não tiver bom juízo da condução das pessoas, você pode com tudo isso naufragar nesse degrau. Então é importantíssimo administrar conflitos. E como eu disse, postura isenta. Isso quer dizer que você vai ter o cuidado de não ficar muito de um lado e do outro. Então toma cuidado com o que você posta nas redes sociais. Afinal, eu sei que a rede social é sua, é o teu espacinho, mas todo mundo vê, os RHs olham, seus colegas olham. Então, toma cuidado com o que você fala, com o que você publica, porque isso pode prejudicar a sua liderança.